não me esquecer, normalmente. E depois começar por dar-vos as boas-vindas. Boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar sobre a gestão do retalho. O meu nome é Paula Figueiredo e sou responsável pela ETA Academy e também docente universitária. Este webinar é promovido, por um lado, em parceria com a ETA Academy, mas também com o Isla Gaia, no âmbito da parceria que temos com a pós-graduação de Retail Management. O professor Pedro Marques é o nosso orador de hoje e é também o coordenador desta pós-graduação e vem nos falar um pouco sobre o que vão ser os desafios também para este setor, nomeadamente relativamente à gestão estratégica, comercial, operacional, estratégias omnicanal, enfim, a experiência do cliente que se fala muito hoje em dia, enfim, são tudo temas muito atuais e que possivelmente todos gostamos de fazer alguma reflexão de como melhorar isto nas nossas organizações. O nosso orador, além de professor da Universidade Lusófona, da Faculdade de Engenharia, também trabalhou durante muitos anos em empresas no setor do retalho e também como consultor e formador. Mas ninguém melhor que ele para também falar um bocadinho da sua experiência e podemos dar aqui também um pouco a sua opinião relativamente aos desafios do setor. Por isso, da minha parte, desejo-vos um bom webinar e passo a palavra ao Pedro Marques e até já, ok? Eu vou continuar aqui também a admitir os participantes que continuam a entrar. Pedro, a palavra é tua. Obrigado, Paula. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao webinar sobre a questão do retalho. Deixem-me só abrir aqui um bocadinho o véu face àquilo que nós vamos falar hoje. Portanto, nós vamos aqui falar um bocadinho dos desafios que o setor do retalho tem. É um setor que tem vindo a sofrer muitas transformações e seguramente vai continuar a ter essa transformação muito devido a um conjunto de alterações nas cadeias de abastecimento, nas novas tecnologias, na integração de vários canais de vendas e à incorporação de outro tipo de soluções também naquilo que é a otimização da experiência do cliente. Fatores como a otimização das operações, a gestão da sustentabilidade económica, ambiental e social são também desafios importantes. E depois nós veremos como é que este conjunto de tópicos acabam por estar vertidos dentro da pós-graduação de gestão de retalho, que a ETA Academy, em colaboração com o ISLA, acabam por propor e juntarem com um conjunto de docentes, todos eles com experiência no retalho, algumas das empresas multinacionais que trabalham em Portugal, e como é que elas depois acabam por se interligar dentro daquilo que é o plano curricular deste curso. Como a Paula disse, o meu nome é Pedro Marques, eu trabalhei desde 2018 na área do retalho, primeiro no Grupo Sonai, e no Grupo Sonai não só no retalho alimentar, mas também no retalho especializado. Depois tive uma outra experiência também no retalho, na área de Lean Management, na Auchan Retail Portugal, em lojas de vários formatos, desde os grandes hipers até às pequenas lojas meio Auchan. E depois trabalhei ainda na vertente já de consultoria com o grupo Leroy Merlin, Portugal, e também com um projeto em Angola com os supermercados Martal. Portanto, é um bocadinho o blend, o mix destas experiências que acabamos por procurar compilar num curso muito prático, mas que ao mesmo tempo traga tópicos muito atuais que promovam aqui realmente temas muito relevantes para quem trabalha nestas áreas. No final da agenda que vocês conseguem ver no ecrã, vamos guardar aí uns 10 minutos, se precisarmos mais também ficamos mais tempo, para um conjunto de perguntas e respostas referentes aos temas que vamos ver e outros associados que eventualmente não tenham sido explicitamente falados, mas que estejam associados e também poderemos falar neles. Muito bem, só que há algumas curiosidades. Eu, quando estava a preparar a apresentação, fui compilando e fui aqui várias fontes de dados compilar um conjunto de estatísticas que me parecem relevantes para percebermos a importância que esta área tem no país.
Estamos a falar de um setor que representa aproximadamente 20% do PIB, isto, os dados mais fiáveis, enfim, mais cuidados, encontrei-os num estudo ISEG de 2016. Pelo que vi, não é muito diferente do que acontecia na altura, mas de facto este estudo que o ISEG fez foi muito detalhado sobre a importância que o setor do comércio a retalho tem em Portugal. Estamos a falar, e esta fonte já do Instituto Nacional de Estatística, dados de 2000, referentes a 2020, publicação 2021 do INE, cerca de 126 mil empresas nestas áreas. Estamos a falar de tanto microempresas até empresas multinacionais. Nós temos aqui uma variedade imensa de empresas que trabalham no setor do retalho. Estas áreas empregam mais de 400 mil pessoas. Portanto, já são dados da Pordata, dados relativamente recentes. Estamos a ver o peso que isto tem, de facto, no país. E se pensarmos em unidades comerciais, estamos a falar apenas de canais físicos de vendas. Já veremos mais à frente que, hoje em dia, cada vez mais, nós vamos ter aqui, enfim, uma multiplicidade muito grande de canais de vendas, derivado àquilo que é o tirar proveito do conjunto de novas tecnologias que os clientes têm acesso e poderem remotamente comprar em qualquer sítio, em qualquer lugar, diferentes tipos de produtos e diferentes tipos de opções de pagamento, devoluções, enfim, muito mais do que as lojas físicas, mas a nível de lojas comerciais ou de unidades comerciais, estamos a falar de quase 2.000, tanto no ramo alimentar, um bocadinho mais no retalho especializado. E aqui, mais uma vez, tanto lojas em formato muito pequenas, muitas vezes negócios até familiares, até grandes lojas em grandes formatos, de indústria de supermercados, de lojas de tecnologias, de roupa, têxteis, etc. Ok, portanto, aqui algumas curiosidades. O retalho, nos últimos anos, eu aqui trago alguns estudos da DECO, mas também da Painel Retail, de há uns anos atrás, para percebermos que Portugal ainda, face a outros países europeus, ainda tinha muita margem de progressão na área do retalho. Portanto, estamos aqui a falar de aumento de áreas de venda e de vendas que poderiam ser ainda muito alavancadas face àquilo que era a realidade de outros países, e nós estávamos de facto abaixo da média. No final da década passada, o que nós assistimos foi algumas das grandes insígnias, como o Continente, o Pingo Doce, o Lidl, entre outros, com planos de expansão muito ambiciosos. É por isso que a gente vai hoje em dia a qualquer sítio do país e há uma loja qualquer, num sítio mais remoto. Isto não acontecia há uns anos atrás. Ainda por cima, eu nasci e cresci em Lisboa, onde o retalho começou, que foi em Alfragide. Na altura, a segunda loja continente do país e a primeira Jumbo. E na altura, ir ao hipermercado era, digamos, quase que uma novidade. E hoje em dia, nós temos lojas por todo lado. E, portanto, foi essa a realidade. Hoje em dia, estes planos de expansão são bem mais modestos, é verdade, ainda existem. Mas o que os grandes players estão, de facto, a apostar é de facto, no omnicanal, no multicanal, de facto, e o Covid veio acelerar muito isto. Que é as pessoas poderem, em vez de ligarem para um call center, por exemplo, poderem fazer compras online, falando com o assistente por vídeo, escolhendo através de um catálogo, ou fazendo à medida, por exemplo, uma decoração para casa e comprar os móveis à medida, a cozinha à medida, o que é fantástico, não acontecia há uns anos atrás. É também curioso perceber o fenómeno do impacto das promoções em Portugal. Nós, tipicamente, tornou-se um requisito quase que era um requisito atraente haver promoções, e hoje em dia, se não há promoções, nós muitas vezes não compramos, somente certas categorias de produtos. Não todas, mas muitas delas sim. Somos um país com uma grande incidência de vendas em promoção, muito mais do que a média. Estes dados são de 2017, mas quem é do meio ainda sabe que isto ainda é muito verdade. E compramos muito ainda face àquilo que é a percepção do preço do artigo estar em promoção ou não. Mas é outra das curiosidades que vos trago.
Trago-vos também aqui algumas referentes a 2018, portanto, em plena expansão, antes de Covid, lojas físicas em Portugal, várias insígnias, portanto, o modelo Continente, uma realidade que eu conhecia muito bem nesta altura, com um plano muito ambicioso de expansão. Aqui, muito lojas de proximidade. Na altura dessas 111 lojas, havia um formato grande de Continente, os outros eram modelos ao Bom Dias, principalmente muitos Bom Dias. Isto tem muito a ver com a demografia no país, não é? Portanto, nós temos uma camada idosa cada vez mais relevante no país e, portanto, o comércio de proximidade tem uma importância que não tinha e vai ter cada vez mais. Mas, de facto, houve aqui muito investimento até de algumas multinacionais, não só francesas, através do Intermarché da Auchan, mas também muito da Alemanha, através do Lidl e do Aldi. E depois também muito do Continente e da Jerónimo Martins. Mas é de facto um mercado, se há concorrência, eu costumo dizer, é mesmo neste mercado. E de facto, existe aqui alguma internacionalização, por exemplo, do grupo Jerónimo Martins, e curioso depois é toda a economia que está associada a isto, produtores locais, da pesca, da investigação nas universidades. Temos aqui universidades que têm cooperado. Estou-me a lembrar não só da nova SBE, com aquela loja piloto, enfim, com muita tecnologia em que deixa de haver frente de loja com caixa, as pessoas passam e compram através da leitura do RFID, da radiofrequência. Mas estamos a falar também de parcerias que existem com energias renováveis para as lojas serem mais eficientes, das universidades com a indústria do mar. Estou-me a lembrar, por exemplo, projetos da Universidade de Aveiro, muito de aquicultura no mar, para uma pesca mais sustentável, enfim, e que não sejam viveiros dos tradicionais. Portanto, aqui, por trás do retalho, atrai muita economia e contribui muito para aquilo que também é o PIB, não é só as vendas em si. E depois temos, mais recentemente, obviamente, um grande player como a Mercadona, que é conhecida não propriamente pelas promoções, mas pela experiência diferenciada em loja e pelos artigos de marca própria, embora tenha uma gama mais pequena, tem, de facto, reconhecidamente também muita marca própria. Portanto, é interessante também ver depois o posicionamento de mercado destes players não é o mesmo. Por exemplo, a Auchan caracteriza-se muito por ter uma grande oferta, uma grande variedade de produtos. Ao contrário da Mercadona, são posicionamentos totalmente diferentes. Não há melhor ou pior, simplesmente são estratégias diferentes. E isso também é bom para o consumidor poder escolher. Outras curiosidades têm sido o aumento de importância que está bem patente nesses dados do INE referente àquilo que é as vendas online. Nós estamos, de facto, abaixo da média da União Europeia a 27, mas há uma tendência crescente e, de facto, cada vez mais as pessoas adotam o comércio eletrónico. Isto são dados até 2020. É verdade, em março de 2020 nós estivemos confinados. Houve ali um gargalo no comércio eletrónico porque não havia capacidade de absorver tantas encomendas online, mas a verdade é que, ultrapassada essa fase, os operadores e as empresas de retalho, elas no fundo adaptaram-se à nova realidade e conseguiram, de algum modo, organizar as suas infraestruturas e os seus processos de forma a conseguir responder ao aumento de vendas no online e à omnicanalidade, vou chamar assim, de fruto das novas tecnologias, as pessoas poderem comprar de várias formas que não só na loja física. E de facto é um desafio ainda hoje, até do ponto de vista de processo, conseguir garantir níveis de serviço e níveis de qualidade que as lojas físicas têm, evitando rupturas, mas gerir isto ao mesmo tempo em que as pessoas podem comprar em qualquer sítio, as entregas serem online, os prazos de entrega e garantir que as encomendas chegam todas, é realmente um grande desafio e de facto com o Covid-19 isto acelerou de tal maneira que foi de facto muito disruptivo. Obrigou mesmo as organizações a repensarem totalmente os seus processos e as tecnologias que suportam esses processos para essa nova realidade, que foi totalmente imposta pela Covid-19. Ia acontecer, mas provavelmente ia acontecer a um ritmo menos rápido.
Isto já são projeções da Deloitte, o que conseguem ver é não só uma continuação da tendência de crescimento das compras online em Portugal, mas o que vai acontecer é que esse crescimento vai acelerar mais ainda. E, portanto, estas áreas do e-commerce, do omnicanal, da experiência cliente, de não ter de deslocar um certo sítio para recolher as compras ou para virem trazer a casa ou noutro sítio qualquer, vão ser desafios que cada vez mais se vão impor para os próximos anos. Okay? Portanto, há aqui um crescimento estrutural das compras online no país. E outro desafio é como é que as cadeias de abastecimento e a localização dos entrepostos e toda a gestão da supply chain se vai moldar de forma a fazer chegar isto a todo o país. Porque há zonas do país, como o interior, enfim, que não só a zona mais urbana do país, nomeadamente situada ali no litoral, mas tem acesso. Um exemplo que eu vos vou dar é, por exemplo, o IKEA, eu já vos mostro, que tem pensado isto de forma muito interessante. É algo que é público, eles já o difundiram, mas é interessante pensar o que está por trás do serviço que eles vão fornecer, que eu já vos mostro. Isto são dados também da Deloitte, muito recentes, deste ano. Estamos a falar das categorias onde se fazem mais compras online. Curiosamente, é na área do não alimentar, no retalho especializado. Pode ter uma explicação, e isto, enfim, de quem passou também algum tempo em loja e também ouvindo muita voz do cliente, muitas vezes nós queremos escolher a nossa fruta ou queremos escolher os nossos frescos e, portanto, muitas vezes nós queremos mesmo ir à loja comprar, portanto, é totalmente diferente. Enfim, se for um pacote de arroz, se for um pacote de massa, enfim, é o que é, não há grande problema. Mas é natural que com o vestuário, tudo que sejam artigos de perfumaria, higiene, beleza, parte eletrónica, a gente encomenda online. Mas é interessante ver que mais de um terço está no vestuário e moda e mais de metade, bem mais de metade, estamos quase a falar de 2 terços, só nestas duas áreas do retalho especializado e eletrónica, vestuário e moda, absorvem grande parte e menos 13% do que é alimentar. Portanto, são dados muito recentes. Se pensarmos nos websites que vendem mais, estamos a falar dos grandes marketplaces. Portanto, estamos a falar de lojas conhecidas, onde nós vamos e podemos encomendar online para entregar no interesse que entendermos. Portanto, é também interessante pensar nesta forma. E quando falamos de retalho, nós muitas vezes pensamos apenas nos supermercados e nestas lojas, mas quando falamos de retalho, estamos a falar de várias coisas, desde o retalho do automóvel, estou-me a lembrar do Manorauto, de tudo que seja nós e venda de telemóveis, tudo que seja pontos de venda ao retalho. E a gestão do retalho é muito mais do que um supermercado ou uma loja. Estamos a falar de algo muito mais abrangente também. Agora, alguns desafios, eles são vários. Eu tentei aqui, por afinidades, condensá-los em 3 grandes grupos. O primeiro é seguramente mais desafiante, porque traz atrás de si várias coisas. As estratégias de omnicanal e de multicanal, e que não estamos a falar apenas e exclusivamente de vendas, estamos a falar de como é que se opera a logística inversa também, porque o omnicanal vende não só do retalhista para o consumidor, mas tem muitas vezes o consumidor para o retalhista, e muitas vezes com interpostos no meio e operadores logísticos também. Portanto, esta flexibilização dos canais de venda, das formas de pagamento, das devoluções, dos acionamentos de garantia, das reparações, torna isto, do ponto de vista depois de materializar-se em processo altamente exigente. E, de facto, o retalho, eu diria que está-se a tornar claramente cada vez mais como um péssimo classe de gerir a cadeia logística. Muitos destes serviços são também prestados em time critical, porque um dos fatores que eu já vos vou mostrar, por exemplo, tem a ver com o tempo médio de entrega, mas isso é para as entregas standard. Se nós pagarmos mais, temos um serviço mais premium, como é o valor acrescentado,
que é as entregas o mais rapidamente possível. E para isso é necessário ter aqui depois todas as estratégias de gestão dos transportes, da distribuição, do aprovisionamento que é necessário garantir para garantir aqueles objetivos. E isto também é muito verdade nas operações last mile. Muitas vezes começa no picking, por exemplo, na loja, ou no interposto, ou numa dark store. As dark stores são lojas que são exclusivamente dedicadas, por exemplo, ao online. E como é que nós garantimos essa sustentabilidade e a eficiência das operações? Portanto, eu, quando falo aqui da sustentabilidade, é vários níveis. É na vertente da eficiência operacional, obviamente, de garantir que eu consigo, de forma muito rápida e eficiente, entregar ao mais baixo custo aquilo que o cliente quer. E do ponto de vista depois, obviamente, também toda a pegada ecológica que está aqui por trás, os custos que isto tem no transporte, o tempo, a quilometragem que é feita até à entrega, a energia que eu gasto para levar do ponto A para o ponto B, do número de pessoas que eu uso, como é que eu as distribuo, como é que eu faço o plano de trabalho, até questões também de segurança, fazer isto em segurança, ambientalmente, socialmente responsável também. Portanto, temos aqui a falar, tudo que seja operações de last mile, são as operações tipicamente quando nós fazemos o picking em loja ou na dark store, a tal loja dedicada ao online, e depois chega à casa do cliente ou ao destino que o cliente escolheu ser entregue. Toda essa gestão de operações é fundamental garantir. E depois também a experiência do cliente ao longo de toda a jornada do cliente, seja quando ele está em casa a aceder ao site para fazer as suas compras online, seja na loja, ao longo do percurso na loja, seja noutro canal qualquer em que esteja, seja a falar com o contact center, seja a fazer compras online, falando com o operador. Tudo isto acabam por ser grandes desafios, mas estes três fatores não são independentes uns dos outros, estão todos interconectados, de facto, uns com os outros, o que é interessante. Isto era o que eu estava há pouco a falar. O IKEA tem já há vários anos um contact center, que agora mudou de nome, e chama-se Remote Customer Meeting Point, e vai ser, até muito tendo em conta aquilo que são os valores da própria IKEA, que é garantir produtos acessíveis a qualquer parte, a qualquer tipo de pessoa, independentemente da geografia onde essa pessoa mora. Eu hoje em dia, se eu morar no interior e não tiver uma loja, ou se quiser remodelar a minha casa, ou a cozinha, ou o que for, eu posso ligar para este centro e posso escolher e comprar à medida os equipamentos que quero. Portanto, é uma customização, isto tem muito a ver com a experiência cliente, mas também tem a ver com o omnicanal. São várias formas de comprar. Portanto, eu ligo para um contact center, não apenas para tirar uma dúvida, mas é uma forma de poder customizar os móveis para a minha sala, ou a minha cozinha, ou o que for. E de facto tenho várias soluções, partilhando o ecrã consigo ver as soluções que existem, posso simular várias cores, vários tamanhos, e eles entregam onde eu quiser. Não preciso ir à loja, até que muitas vezes a loja está a vários quilómetros da minha casa, às vezes a centenas de quilómetros, e, portanto escuso de ir lá. E isto é uma prova de que a experiência cliente pode ser otimizada, tirando partido das novas tecnologias, esta gestão integrada, e ao mesmo tempo, de facto, tenho aqui vários canais de venda, e isto obviamente para uma organização que pensa a nível da sua profitability, do seu rendimento, do seu lucro, é claramente mais alguns canais de venda que estão disponíveis, que vai permitir que as vendas cresçam. É por isso que hoje em dia os retalhistas não estão a apostar tanto nas lojas físicas. Reparem, houve aqui um movimento interessante, muitos grandes formatos para os pequenos formatos de proximidade, e agora a proximidade faz pela mobilidade que a internet nos permite. O que é muito interessante e, portanto, como veem, é um setor em forte transformação.
E o que é interessante, por exemplo, é que eu posso ser assim, olha, eu precisava dessa cozinha ou dessa solução, desses móveis, daqui a 2 dias ou 3. Não sei se é possível ou não, mas eles tentam arranjar a forma mais rápida possível para fazer chegar, nem que eu pague um valor adicional por isso, mas procurar ter aqui algumas soluções, ou seja, é não só a qualidade do produto e o preço do produto está em conta, mas é também o nível de serviço que me estão a prestar a mim. Está aqui várias formas de depois otimizar os próprios processos e métricas que, quando olhamos para o dashboard das operações de retalho, cada vez mais temos um portfólio muito mais amplo e valioso do que acontecia há tempos atrás. Basicamente, as empresas se baseavam nas vendas, na margem, nas rupturas, na quebra. Portanto, na quebra, seja por furto, seja por mau manuseamento, ou porque, por exemplo, o prazo de validade expirou. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais do que isso. Porque há fatores de diferenciação que são absolutamente cruciais. Contamos com grande concorrência, que é o caso do retalho. Depois, estes dados são da Marketeer, são de 2022, também são recentes, para terem alguma ideia quais são os menus que as empresas disponibilizam mais aos seus clientes como forma de comunicação. Os fax é o mais comum, o telefone também, mas, por exemplo, o WhatsApp ainda é um veículo que ainda não valia, pelo menos em 2022, por esta amostra, não chegava a 20%. Portanto, ainda há aqui muita margem para as empresas poderem contactar com os clientes. Estamos a falar de coisas muito clássicas. O telefone é muito, obviamente, que é muito cómodo e é muito... e por ser prático, eu estou sempre com o telemóvel à mão, para poder ser contactado em qualquer altura, obviamente, que é importante, mas, por exemplo, os formulários ainda representam mais de 50%, que é interessante também. Depois aqui, outros dados com métricas relativas à experiência cliente, como, por exemplo, aqui a questão do tempo médio de entrega por setor. Curiosamente, a alimentação e bebidas são os mais rápidos a entregar, a casa e decoração é o que demora mais tempo. E estamos a falar do envio standard, não é? Portanto, depois há algumas insígnias que também proporcionam serviços de entregas mais entrega expresso, uma time critical, e portanto estes valores provavelmente passam para metade. Se vocês forem a esta fonte, se pesquisarem no Google Statista 2022 e falarem em tempo médio de entrega, algo do género, vocês talvez é provável que encontrem os valores do expresso. É cerca de metade do que está aqui, sensivelmente. Enfim, só aqui alguns exemplos para onde é que também estamos a caminhar. Aqui já existe, por exemplo, isto é numa loja onde temos o catálogo online, isto é numa secção do hipermercado na área da tecnologia, onde nós temos acesso a toda a informação sobre as alternativas de produtos que nós temos à nossa disposição quando queremos escolher aquele que vamos levar. Estamos a falar também de processos como, por exemplo, a mudança de PVP, de preços de venda ao público, que é um processo que em Portugal ainda, enfim, é preciso uma loja vender muito por metros quadrados, muitos euros por metro quadrado para conseguir compensar e ter a mudança automática de preços. Esses dispositivos ainda são muito caros para a realidade portuguesa, mas a verdade é que começa a haver algumas soluções de inovação, por exemplo, utilizam o papel para a mudança de preços e outras. Portanto, a tecnologia claramente aqui a favorecer. Estamos a falar, para vocês terem uma ideia, quando nós estamos a falar de grandes campanhas em que muitas vezes se juntem outro tipo de promoções, nós podemos ter uma loja de formato médio, mais de 9.000 etiquetas a mudar por dia, de um dia para o outro. E se pensarmos que cada etiqueta demora meio minuto, 30 segundos, vá lá, mais ou menos, a mudar, o tempo que isto significa de poupança. Depois, muito a nível
de outras soluções de experiência cliente, como, por exemplo, usar aplicações no telemóvel para nos dar informação sobre os produtos, não só o Nutri-Score, mas outras coisas também. A realidade virtual, a inteligência artificial, portanto, os próprios carrinhos terem informação sobre, se eu quiser determinado produto, onde é que ele se encontra, dá-me as coordenadas e leva-me à loja àquele sítio. São coisas que já existem, protótipos em algumas lojas, até fora de Portugal. Nós em Portugal temos bons exemplos de protótipos. Temos a tal loja, por exemplo, ali na nova SPE do Grupo Jerónimo Martins, do Pingo Doce, e o Continente também tem uma, agora não me estou a recordar onde. Portanto, começam a ser testadas soluções, eu não tenho dúvidas que isto é uma questão de alguns anos para estas tecnologias, enfim, terem um preço aceitável, começarem a ser, enfim, são as lojas que vendem mais, usadas e depois, enfim, é natural o próprio preço desce e pouco a pouco vai-se difundindo. Depois, também, outra coisa que vamos ver muito na pós-graduação é muita gestão de operações em loja, portanto, seja em aumentar a probabilidade de disponibilidade de produto na prateleira através da otimização de processos de reposição, seja na organização de equipas, na gestão do armazém, garantir que os níveis médios de estoque são baixos e que a rotação é alta do estoque. Muitas vezes o problema das rupturas é que nós temos tanto estoque que depois não encontramos o produto na retaguarda da loja e ele está lá e, portanto, depois temos quebra, temos de facto muitas ineficiências que só vão penalizar a conta de exploração da loja. E podemos depois ter processos de organização de equipas, otimização de reuniões, planeamento do trabalho, nivelamento do trabalho. Quando eu digo nivelamento, é muito evitar grandes picos. Há bocado falei-vos das etiquetas, é um exemplo. Como é que eu posso conjugar as coisas de forma a que as coisas sejam mais previsíveis? Portanto, há métodos e que já estão muito na vertente do Lean. O Lean no retalho, enfim, não tem o tempo que tem na indústria automóvel, mas aplica-se. E hoje em dia praticamente todas as empresas de retalho utilizam essas metodologias, mas de forma mais sistemática, já outras ainda de uma forma muito incipiente, mas já estão a utilizá-las. E é isso que depois vamos ver muito aqui na pós-graduação. E de facto temos aqui um conjunto de temas complementares e que são muito atuais e de facto vai dar aqui competências muito grandes nestas áreas às pessoas que trabalham nestes setores. Falei-vos agora mesmo da gestão de operações em loja, portanto, só para vocês terem como exemplo, eu não pus todas as unidades curriculares, mas só aqui alguns exemplos do que é que estamos a falar quando falamos da gestão operacional em loja. Estamos a falar não só de logística em store, como também toda a cadeia de supply chain, também falaremos, pela tal questão de garantir que existe um fluxo de informação e um fluxo de mercadoria que interagem de forma integrada uns com os outros. Aquilo que são os principais processos em lojas, rebaixas, a mudança de preços de venda ao público, tudo que seja a gestão da quebra, os processos de reposição, de armazenagem em loja, as campanhas e as mudanças de folhetos, a gestão da performance em loja, para garantir que quem faz a atividade de controller consegue visualizar os gaps entre objetivos e resultados e consegue identificar as oportunidades de melhoria. E depois isto liga muito com a área do Lean Retail, que acaba por ser muito não só aquilo que nós chamamos a estabilidade básica dos processos, a organização das equipas, dos espaços de trabalho, a gestão visual, a normalização de procedimentos, mas também como é que as equipas são autónomas a fazer a sua própria resolução estruturada de problemas, como é que alguém pode otimizar os métodos de trabalho fazendo um estudo de métodos e tempos, etc. A gestão comercial do retalho, então, como é que se define a gama, a otimização da gama, os planogramas, a gestão do ponto de venda, os layouts, a standardização dos próprios layouts, técnicas de vendas, analisar a conta de exploração da loja. Está aqui uma vertente muito, muito ampla, que depois combinado com outras unidades curriculares, nós vamos, por exemplo, ter pessoas que vão dar especificamente tópicos que são muito direcionados
ou para o retalho alimentar ou para o retalho especializado. Por exemplo, processos que são específicos, por exemplo, do retalho a nível do têxtil, a nível, por exemplo, de artigos desportivos, de casa e decoração, de bricolagem. Portanto, vamos ver aqui depois, mais especificamente, saúde e bem-estar, por exemplo. Depois, como é que nós utilizamos técnicas Lean, Six Sigma e outras formas de otimizar a gestão das operações em loja, mas também na cadeia de abastecimento. A gestão da sustentabilidade, portanto, a questão da eficiência energética na loja, a sustentabilidade a nível de custo, a segurança no trabalho, a responsabilidade social, a gestão estratégica no retalho. Aliás, é aqui que tudo vai começar, que é qual é o posicionamento que nós temos, a nossa gama, quais são os nossos pontos fortes, as nossas áreas de melhoria, como é que nós fazemos benchmark com outros competidores diretos ou indiretos, como é que nós desenvolvemos um plano de ação para atingir os objetivos, como é que esses objetivos são desdobrados, planeados e desdobrados nas várias camadas da organização. Portanto, imaginem, eu tenho a direção de operações, que tem os seus objetivos alinhados com os objetivos estratégicos da organização, mas depois os objetivos da direção de operações têm que ser desdobrados de forma completamente alinhada com os objetivos das lojas e, por sua vez, das equipas de loja. Como é que isso é feito? Enfim, a gestão comercial no retalho, já há pouco falei, portanto acaba por ser aqui um mix de unidades curriculares, todas elas muito complementares, que dá-nos uma visão de 360 graus daquilo que é a gestão do retalho. Enfim, este é o corpo docente, estamos a falar de pessoas experientes, com muitos anos de carreira, estamos a falar de pessoas que trabalham ou já trabalharam em empresas como o Leroy Merlin, o IKEA, o Continente, a Zippy, a Vorten, a Auchan, por aí fora. Portanto, Moviflor. Portanto, temos aqui um conjunto de profissionais que fazem parte do corpo docente desta pós-graduação, que depois vão dar o background necessário para passar as competências aos participantes nesta mesma pós-graduação. Enfim, era este um bocadinho hoje que tinha aqui para refletir convosco. Foi aqui uma reflexão sobre aquilo que é o setor em Portugal, os desafios, depois dar-vos aqui alguns exemplos também e falar-vos um bocadinho da pós-graduação. E agora passo a palavra se tiverem questões, comentários, estejam completamente à vontade. Ainda temos aqui algum tempo para tal. Paula, não sei se queres acrescentar alguma coisa interessante. Sim, obrigada, Pedro. Bom, ouvi-te falar e lembrei-me da mudança de preços quando mudou relativamente ao grupo de produtos que ficaram com IVA zero, e imagino de um momento para o outro a alteração da lei e o que foi ter de alterar não sei quantos, eles falavam em 6.000 preços, algo assim do género. Pronto, acredito que sem as tecnologias adequadas seja um processo muito complicado, muito complicado. Sem dúvida, sem dúvida. E sem as rotinas e sem os processos previstos para isso, torna-se muito mais complicado. Exato. Enfim, alguém, não sei se pelo chat ou podem também ligar o microfone e fazer aqui alguma questão ao Pedro? Não, não temos aqui. Eu tenho aqui uma questão. Eu também tenho uma questão. Então vá, força. Por acaso o Pedro falou numa situação que eu já pensei 1 milhão de vezes, ou praticamente sempre que vou ao supermercado. Eles por vezes mudam um bocadinho. Por acaso o Continente até é muito estável nisso, mas o Pingo Doce nem tanto. Mudou um bocadinho a localização do artigo e uma pessoa anda ali às aranhas na loja à procura. Eu não sou daquelas clientes que andam sempre atrás de um operador à procura para perguntar onde é que está, até porque agora no Continente também não se encontra ninguém. Penso que é também uma estratégia para pouparem recursos, não se encontram pessoas nos repositores, ou que seja, nos corredores, pelo menos à hora que eu costumo ir. Mas eu já pensei imensas vezes, havia de haver uma app, tal como há o tira-vez,
havia de haver uma função na app do Continente, por exemplo, ou dos supermercados, uma função em que a pessoa procura o produto, não é? Eu até sou cliente SIGA, vou fazendo conta e depois saio pela caixa 25, praticamente, com muito pouca interação com pessoas. Quando a pessoa pudesse escrever o nome do artigo e encontrá-lo na prateleira. E ouvi agora o Pedro estar a dizer que há supermercados que já têm essa função, ou já está a ser estudada, e fiquei muito entusiasmada, mas não percebi muito bem se já está em vigor. Sim, são tecnologias, enfim, existem, para que isto seja viável, tem que haver um conjunto de sistemas que estejam completamente entrosados uns com os outros para que depois a aplicação nos diga exatamente onde é que aquilo vai estar. Isso já existe, por exemplo, muito para os pickers no online. Um picker no online, por exemplo, tem normalmente aplicações que dá o trajeto mais curto e diz onde está, onde é que está o produto. Obviamente que nós temos empresas, estou-me a lembrar muito, por exemplo, da Mercadona, é um bom exemplo. Quem olha para uma loja Mercadona em Espanha e quem olha para uma loja Mercadona em Portugal, o layout é o mesmo. E, portanto, o IKEA é a mesma coisa. Essa standardização ajuda muito depois no desenvolvimento destas aplicações e destas soluções. Se calhar em insígnias mais antigas, quando isto não era um problema, se foram construindo os hipermercados, isto é muito mais difícil. Agora, muitas vezes, a localização dos produtos afeta muita coisa, para terem uma ideia. Eu tive uma situação há uns anos atrás em que estávamos a analisar uma loja e havia uma categoria de produtos, que eram os ovos, que estavam sistematicamente a dar quebra. A gente olhava para a listagem e aquilo era muito estranho, porque normalmente não são produtos problemáticos a nível de quebra, os ovos vendem bem. E só podia ser provavelmente alguma má localização. E de facto, na loja, depois nós fomos a essa loja, era uma loja mais pequena, de formato mais pequeno, em que os ovos estavam localizados numa zona muito, muito mais escondida da própria loja. E, portanto, isso fazia com que o produto estivesse menos visível. Portanto, dava mais quebra porque vendia menos, porque era menos visível. Portanto, se o produto está ao nível dos nossos olhos, está numa certa loja, isso depende muito, muitas vezes, das regras que existem de standardização das próprias organizações. Podem encontrar, por exemplo, numa mesma insígnia, estou-me a lembrar, por exemplo, dos frutos secos. Eu já vi frutos secos à venda na zona dos snacks, mas também já os vi nas frutas e legumes. Exatamente, agora tem junto às frutas e legumes, em Leiria e em Aveiro. Sim. Portanto, há certas decisões que têm que ser tomadas antes, nomeadamente os planogramas têm que estar definidos. Os planogramas são as regras de como é que as prateleiras, os lineares, devem estar criados e implantados. Quantas frentes de cada produto, qual é a capacidade de cada prateleira, etc, etc. E muitas vezes aquilo não está ou atualizado, porque entretanto apareceram novos artigos na gama e não está atualizado, e portanto quem gera o chefe de secção, por exemplo, ou o responsável do mercado, não tendo uma coisa standard, faz à sua maneira, que pode ser diferente do outro responsável de outra loja, e tem de haver pequenas diferenças. Okay. Obrigada. Eu sou aquele tipo de cliente que já conheço tão bem o supermercado que organiza a minha lista de compras pela ordem que eu entro no supermercado e saio e eles vão passando, portanto, para não andar para trás e para a frente e às voltas e, portanto, quando não encontro um produto fico desesperada. Porque depois também não se encontra ninguém a quem perguntar, temos que ir ao balcão de informação e isso é um bocadinho chato, porque temos que tirar senha e ficar à espera e... Há períodos do dia onde, idealmente, a reposição de produtos não perecíveis faz-se uma única vez por dia. O ideal é não fazer mais. Agora, enquanto os frescos, não. Os frescos, para estarem frescos, têm que ser repostos várias vezes. Sim, nos frescos encontramos pessoas, mas quando perguntamos elas não sabem a secção delas apenas. Por isso é uma boa passar a haver essa possibilidade de nós consultarmos o sítio, a prateleira, o local. Sim, porque já me aconteceu procurar, por exemplo, leite em pó, mólico.
E procurei na zona do leite e andei ali que temos para trás e para a frente. Encontrei uma pessoa que me disse, está na zona do leite. E eu estive lá e não encontrei, vieram comigo dizer ali, porque estava lá em cima. E eram 2 ou 3 artigos apenas, é uma coisa muito pequenina. Sim. Portanto, torna o processo de compra muito mais eficiente e os clientes entram e saem mais rápido, mas também não é esse o objetivo deles, é quando mais tempo tivermos na loja, maior a probabilidade de comprarmos mais coisas, com certeza. E entra muito a jornada cliente, porque isso é outra coisa que também vai ser focado, por exemplo, na gestão comercial, é como é que nós podemos, porque a loja tem sempre zonas que à partida circulam mais pessoas, onde circulam menos, é natural. Mas há estratégias que nos permitem dinamizar essas zonas menos frequentadas. E, portanto, como é que se pode fazer isso? Também é interessante e algo que nós também iremos ver, enfim, com as pessoas especialistas nessa área. Sim. Pois, curioso. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Obrigado também. Recorda-me só o seu nome, por favor. Ana Diogo, do Isla Ana. Regui. Ana, sim, olá, Ana. Tudo bem? Obrigado, Ana. Tudo bem, Pedro, consigo também. Sim, ótimo, obrigado, Ana. Mas agora a reconhecer, peço desculpa. Gostei de ouvir, eu também estou com o cabelo apanhado aqui calor. Okay. Obrigado, Ana. Obrigada, gostei de vê-lo. E só aqui uma curiosidade, então e a inteligência artificial? Se pudéssemos fazer aqui um bocadinho de futurismo, onde é que iríamos ver aqui todos estes desenvolvimentos que nós estamos a falar aqui no Retail Management? Eles entram muito na experiência cliente, porque eu, tal como posso colocar uma pergunta no chat GBT, eu também posso ter um dispositivo, uma aplicação, que com um conjunto de palavras-chave de perguntas, com o sistema de voz, me pode dar depois indicação sobre alguma coisa que eu queira. Não só saber onde é que está o produto X, mas que características é que o produto X e o Y têm que vão ajudar a escolher. E aí, obviamente, que a flexibilidade dá, porque eu posso pôr, por exemplo, a minha idade, posso pôr o meu peso, a minha altura, e ele se calhar vai-me dar ali um conjunto de opções. Ou, por exemplo, eu quero uma receita e vai-me dar os ingredientes onde é que eu os posso arranjar e, portanto, há soluções já para isso. Eles não estão, obviamente, muito difundidas ainda. Ainda vai demorar algum tempo que estejam, mas já começam a ser trabalhadas especialmente na Ásia, por exemplo. Uhum. Portanto, vamos ver a inteligência artificial mais na melhoria da experiência do cliente. Sim, e também a funcionar um bocadinho como sistemas anti-erro e a ajudar nos próprios processos, que eu posso ter mecanismos de inteligência artificial não só para o cliente, mas, por exemplo, para gerir operações em loja e standardizar processos. São formas de atualizar standards, por exemplo, ser mais rápido, tudo o que seja a gestão do conhecimento e difundir, por exemplo, eu faço uma melhoria numa loja, como é que eu difundo por outras, para isso pode depois ajudar também. Essas tecnologias podem ajudar a essa multiplicação de boas práticas também. Ok. Ia dizer alguma coisa, Ana Paula? Não. Boa. Não sei, Obrigada. mais alguém quer fazer aqui algum comentário, alguma questão aqui ao professor Pedro? Parece que não. Pelo menos aqui no chat só temos já aqui só 2 comentários. E agradecer a presença de todos. Aqui no chat temos o Conrado e a Elisete, e agradeço os comentários que eles fizeram também, e agradecer a presença de todos também neste webinar. E, enfim, espero que tenha sido útil e que, de facto, a difusão desta pós-graduação possa ajudar depois também aqui a explorar este conjunto de temas, que não tenho dúvidas que têm todo o interesse para as pessoas que trabalham nestas áreas. Portanto, depois se puderem difundir também os vossos contactos, depois também agradecemos para fazer chegar este plano curricular a maior número de pessoas possíveis. Ok. Muito bem. Da nossa parte, agradecer ao Pedro pela disponibilidade aqui por esta apresentação e mostrar-nos aqui um bocadinho dos temas que são a pós-graduação, mas também que são os temas importantes para este setor, que pelos vistos também tem grandes desafios, como quase todos, mas
Nós temos tendência a olhar para os nossos, e isso porque sentimos as dores de crescimento e desta mudança que está a ocorrer. Bom, a todos os participantes, nós vamos mandar um e-mail também a disponibilizar aqui o link para poderem ver novamente o vídeo, se quiserem, ou partilhar. Também ficamos disponíveis para qualquer esclarecimento relativamente à pós-graduação. Também reencaminhamos aqui depois também um e-mail do professor Pedro para algumas dúvidas. E da minha parte, agradecer a presença de todos e até à próxima. Obrigada, Pedro. Até à próxima. Obrigado, Obrigada. Paulo. Obrigada. Boa tarde. Até à Muito próxima. obrigada, boa Obrigado. tarde. Obrigado. Obrigado, até à próxima. Obrigado.